Qual a importância da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o sistema jurídico e no que diz respeito ao exercício profissional da advocacia? A Ordem dos Advogados, como sabemos, é o que controla o exercício profissional. E no Brasil só é advogado não quem se gradua em uma faculdade de direito, mas quem é registrado na Ordem dos Advogados. Com o tempo, e vocês sabem disso, aumentou tanto o número de advogados, haja vista o número de inscritos aqui no estado de São Paulo. Isto significa que é preciso primeiro ser aprovado no exame de ordem para poder, então, chamar-se advogado e exercer a profissão. Isso aconteceu não apenas porque aumentou o número, mas porque o número de advogados, o número de bacharéis, sejamos mais precisos, aumentou em função do aumento exagerado do número de faculdades, não no sentido de formar gente melhor preparada, mas simplesmente se tornou o ensino universitário, seja jurídico ou de outras profissões, um grande negócio. Com a crise, isso deu um abalo. E então a ordem está no caminho correto para exatamente poder fazer com que cada vez mais se melhore o nível da advocacia, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Haja visto o exame de ordem, que agora é nacional. Por um lado foi bom, por outro lado tem todos os problemas de fraude. Por quê? Porque é um país continental. Então isso tem que ser pensado. Como é que eu vou imprimir uma prova para o país inteiro quando acontece o que vocês têm conhecimento? Então isso implica um exercício da vigilância profissional muito satisfatório por parte da Ordem dos Advogados. Em que sentido o advogado se demonstra indispensável à administração da justiça? Por uma razão muito simples. O juiz julga na conformidade do processo que lhe é apresentado. Quem prepara o processo com as provas são os advogados. E tem que ter duas partes, um autor e um réu. Ambos exigem advogado. Transcorrido o processo, o juiz vai julgar na conformidade daquilo que consta do processo. Se assim não for, o que acontece? Não há justiça, porque o juiz não vai atrás de prova. Ele julga o processo que ele não prepara, é o advogado. E isso é assim já faz um bocado de tempo. Vejam no tempo de Roma, por exemplo, para dizer o mínimo. Então, eu creio que é por aí. Já que o advogado, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, é indispensável para a administração da justiça, como o senhor falou, esse tem atuado na conformidade da Constituição e de acordo com os limites da lei, ou ele se porta de forma a se furtar do peso da lei segundo os seus próprios interesses? Veja, o advogado ele é chamado para resolver problema de cliente. Ou ele é consultor e age no preventivo para evitar problema que leve à justiça, que é o que hoje mais se procura fazer, mesmo porque, em assim sendo, permite com que ele receba os seus honorários mais rapidamente, porquanto ir à justiça implica em uma demora e que nem sempre é saudável e, na verdade, não é saudável. Então, pode ocorrer, e infelizmente tem ocorrido, que alguns profissionais, infelizmente, não prestam a devida e necessária atenção aos princípios do exercício profissional e acabam fazendo aquilo que não devem por razões de ordem variada. Simplesmente, digamos, porque tem necessidade de receber os honorários para poder viver, está numa situação difícil,
então acaba pactuando com a parte contrária, faz um acordo que não devia, ou coisa parecida, ou outras situações que talvez eu não precise entrar em detalhes, porque no fundo são conhecidas.